Amém? Pode se sentar. Vá lá comigo em 1 Reis 17. Nós vamos ler a partir do versículo 8. 1 Reis 17, versículo 8. E o tema da ministração é provocando milagres. Aleluia! Quantos aqui precisam de um milagre? Amém? Eu levanto as minhas mãos. De fato, querido, eu preciso de um milagre. E eu sei, porque sei que você também precisa. Amém? E nós estamos diante daquele que pode todas as coisas. O nosso Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus é um Deus do impossível. E essa palavra, querido, essa palavra funciona. Aleluia! 1 Reis 17, 8 diz assim: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te, vai até Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, aonde eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Aqui o Senhor falando com Elias, amém? Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, nada tenho cozido, a não ser somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará. O azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela, a sua casa, muitos dias. Da panela, a farinha não acabou. E da botija, o azeite não faltou. Segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Uau! Aleluia! Glória a Deus. Querido, nós somos provocadores de milagre. Mas sabe de uma coisa? Sempre que nós pedimos um milagre para o Senhor nos dá uma instrução. E nós podemos ver isso por toda a Bíblia. Aqui, contextualizando, estava passando por um período de fome, de seca. E Elias foi levantado como um profeta do Senhor naquela época. E eu não sei se você sabe, mas alguns versículos antes, Elias tinha tido uma experiência com Deus de ser alimentados pelos corvos. O Senhor disse: Ei, vai ali à beira do Jordão e lá eu vou ordenar para que os corvos tragam para você pão e carne de manhã e pão e carne à tarde. Tá bom para você? E de fato, Elias foi alimentado pelos corvos. E aí, passado um período, o Senhor se levanta e dá outra instrução para Elias. E ele disse assim: Ei, você precisa de um milagre? Então segue aqui uma instrução. Vá até Sarepta, porque lá eu ordenei a uma viúva que te sustente. Olha a instrução, querido. Naturalmente falando, é uma coisa meio maluca, né? Por quê? Vai lá porque uma viúva, eu não sei se você sabe, mas as viúvas, hoje em dia, as mulheres trabalham, as viúvas podem realmente ser empresárias e tudo isso, mas naquela época, viúva, normalmente, elas poderiam estar passando por uma necessidade se elas não tivessem um respaldo. E é muito lindo ver o trabalhar de Deus, porque o Senhor ele não trabalha com o óbvio. Ele não trabalha... Qual é o óbvio em mandar os corvos sustentarem Elias? Não seria muito mais fácil o Senhor fazer surgir a carne ali? Nesse caso, você vai se levantar, você precisa de um milagre? É uma instrução precisa para você. Se levanta, vai até Sarepta, lá na porta da cidade, você vai encontrar uma viúva e você vai pedir para que essa viúva te sustente.
Sabe de uma coisa? Muitas vezes as instruções do Senhor parecem loucura para aqueles que não estão conectados e não estão ligados no Espírito. É por isso que muitos de nós, queridos, estamos frustrados sem receber o nosso milagre, porque nós não temos ousadia de ouvir e obedecer a instrução do Senhor. Porque quando essa instrução parece meio maluca, a gente fica querendo o quê? Fazer do nosso jeito. Fazendo óbvio. E o Senhor não trabalha com óbvio. Porque, como eu disse, seria muito mais fácil ele fazer surgir ali para Elias. Por que você vai até lá? O Senhor teria ou não poder de, do nada, fazer surgir o alimento para Elias? Sim ou não? Ele teria ou não poder de realmente fazer surgir carne ali do nada? Sim ou não? E por que ele não fez, querido? Porque o Senhor escolheu trabalhar juntamente conosco. O Senhor, Ele tem poder para fazer tudo, estralar os dedos e tudo acontecer. Mas o Senhor escolheu o homem para trabalhar nessa terra. E Ele dá uma instrução. E nós precisamos estar sensíveis e, mais do que isso, ser ousados a obedecer à instrução. E eu sei porque sei que tem pessoas aqui que precisam urgentemente de um milagre. Precisam que algo aconteça na sua vida. E o Senhor te trouxe aqui para que eu pudesse te dizer, inspirada pelo Espírito, ei, o milagre está pronto. Apenas dê o passo. Apenas obedeça. Para de querer modelar o agir de Deus e achar, não, Ele vai fazer assim. Se não for assim, não vai acontecer. Se Elias fosse se mover pelo óbvio, ele não teria saído do lugar. Porque qual é a probabilidade de uma viúva dar ele o que comer? E mais do que isso, querido, quando ele chega, ele encontra essa viúva e ele diz assim, ei, ó, o Senhor diz, ele diz assim, me dê um pouco de água, e ela vai pegar e ele fala, ó, me traz também um pouco de pão. E aí, vamos supor, tá? Faz de conta que ele estava ali cheio de fé até aquele momento, falou, não, se o Senhor disse vai acontecer, eu vou chegar lá, vou encontrar uma viúva rica, ela vai estar bem farta, e eu vou chegar lá e vou comer e vou ficar bem tranquilo. Ao chegar lá e se deparar com uma viúva pobre, que não tinha nem para ela e nem para o filho, porque ela disse, ei, eu vou preparar aqui esse punhadinho para mim, eu e meu filho vamos comer e depois vamos morrer. Imagina o nível da escassez que aquela mulher estava enfrentando. Você concorda comigo que diante dessa má notícia, ele poderia ter desanimado? Sim ou não? Mas a instrução era de Deus, sim ou não? Sim. E é isso que acontece conosco muitas vezes. Quando nós decidimos romper o primeiro passo, em obedecer ao Senhor, talvez no segundo passo, na próxima barreira, quando nós nos deparamos com os nossos olhos naturais, com a escassez, com a falta, com o diagnóstico, com o decreto contrário, o que a gente pode fazer? Ah, não, acho que não era Deus, não. E retrocede. Mas aqueles, querido, que creem, devem crer até o final. Porque, às vezes, nós estamos abortando o nosso milagre. Nós estamos realmente interrompendo aquilo que o Senhor começou a fazer. Porque Elias, ele teria os motivos de dizer, não, peraí, acho que não é essa viúva, não. Acho que não foi bem essa instrução. Por quê? Porque como a gente conhece a história, né, é fácil a gente falar, ele foi, Deus falou, foi fácil, foi simples. A gente já sabe o final, né, a gente sabe que deu certo, a gente sabe que lá, né, foi tudo multiplicado, a farinha, o azeite, né, e por nós sabemos o final, parece que foi simples, não é verdade? Às vezes você não tem essa impressão, você lê a história, uau, que milagre bonito, né? Glória a Deus. Mas parece que foi simples. Querido, ele teve que romper muitas coisas. Nós precisamos ser ousados em obedecer à instrução até o final. Porque se eu não obedecer até o final, eu não vou obter o resultado. Eu não vou ser a provocadora do milagre que está disponível para mim. Aquele que obedece, obedece até o fim. E certamente, querido, o Senhor tem nos dado instruções. Com certeza. Seja mediante a palavra, seja no seu espírito. O Senhor tem direcionado, o Senhor tem nos direcionado a milagres. E quando ele falou com aquela viúva, a resposta dela também me surpreende, porque ela disse o quê? Não, ó,
eu vou comer e vou morrer, não é verdade? E aí ele vira e diz assim, ele foi ousado, né? Ele fala, não, faz o seguinte, faz para mim primeiro. Faz para mim primeiro. Olha, não sei se você aqui tem algumas mães, alguns papais aqui, mas diante da fome, o seu filho é a ponto de morrer, chega um profeta e fala assim, ei, não faz para você não, dá para mim? O que muitos de nós iríamos pensar? Que profeta folgado, não é? Que ousadia é essa? O meu último pedacinho de pão que eu vou dar para o meu filhinho para matar a fome dele, esse profeta é muito folgado. Ele está me pedindo algo que eu não vou fazer, eu sou mãe. Está comigo? E ela estaria errada se ela pensasse assim? Naturalmente falando, não. Seria lícito, né? Você tem ali as últimas migalhas, e aí chega uma pessoa que você, ei, dá para mim. Sabe o que nós aprendemos com isso, querido? Quando o Senhor dá instrução, com certeza, Ele já preparou o caminho. Porque, naturalmente falando, seria loucura essa mulher topar. Mas, Elias, doidinho de pedir. Ela, mais doidinha ainda de aceitar. Sabe, mas quando nós obedecemos à instrução, querido, o Senhor, Ele move céus e terras. Ele abre o caminho. Ele faz o impossível. Porque aquilo que era impossível de uma mãe obedecer, ela obedeceu porque ela reconheceu que ele representava uma autoridade. Ela reconheceu ele como um homem de Deus. Ela reconheceu algo nele. E assim é na minha e na sua vida. Quando nós precisamos de um favor de Deus, quando nós precisamos de um milagre. Querido, o Senhor move pessoas. O Senhor abre portas. O Senhor move corações. Às vezes de pessoas mais improváveis, como essa viúva. Às vezes aquela pessoa mais difícil. Sabe aquele chefe complicado? Aquele familiar difícil? Sabe? O Senhor é especialista em mover corações. Ele é especialista. Mas nós precisamos obedecer à direção. E quando Elias foi falar com essa viúva, ele disse, ei, dá para mim primeiro. Mas o Senhor falou, vai lá e pede. Mas, eu não sei se você leu aqui, mas o Senhor não disse, pede por quê? Porque eu vou multiplicar. Ele não falou isso, falou? Não falou. Ele falou, simplesmente ele deu uma primeira instrução. E qual foi? Vai até Sarepta e pede para que a viúva alimente você. Não foi isso a instrução de Deus? Vai e pede para a viúva para te sustentar. E não teve um segundo passo. Mas sabe o que nós aprendemos também? Que quando nós damos o primeiro passo, a próxima instrução chega. Por quê? Porque ele decidiu dar o primeiro passo. E qual foi a próxima instrução? Assim diz o Senhor. A farinha da panela não vai acabar. O azeite da botija não vai cessar. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Quando nós damos um passo, querido, a próxima direção ela vai chegar. Nós precisamos ser ousados. Por quê? Porque às vezes a gente só quer se mover quando a gente souber o fim da história. Ah, tá bom, se ele falou para eu ir, eu vou. Mas e depois? Eu vou falar com quem? Mas e lá na cidade? Mas e aí, tá, beleza, ela não tem. O que eu faço agora? A gente quer saber o final da história, a gente quer saber todos os passos. Mas quando nós damos um passo, a próxima instrução chega. Se está faltando direção, instrução, querido, talvez está faltando obediência. Está faltando nós obedecermos às pequenas direções. Não é Deus que está retendo os milagres, não é Deus que não quer nos abençoar. Pelo contrário, Ele deseja que nós possamos viver os milagres que Ele tem, e mais do que isso, que nós possamos ser geradores de milagres, provocadores de milagres. Mas onde está a nossa ousadia de obedecer uma instrução maluca como essa? E se nós percorrermos por toda a Bíblia, todos os milagres do Senhor foram realmente seguidos de uma instrução e uma obediência.
A gente pode olhar de Gênesis a Apocalipse. A começar de Noé. Noé viveu um milagre? Sim, ele viveu. Mas ele passou 100 anos construindo uma arca. Para viver milagres, querido, nós precisamos obedecer às direções. Agora é fácil a gente olhar Noé, né? Ah, ele construiu, que bom, né? Mas você imagina o que esse homem passou para ser fiel à direção de Deus. Se nós andarmos mais um pouquinho, nós vemos o quê? A vida de Abraão. Abraão viveu milagres? Amém. Mas ele precisou obedecer uma direção. E qual foi a direção? Ei, sai da sua terra. Sai da sua parentela para a terra que eu ainda vou te mostrar. Eu não te mostrei ainda, mas eu vou te mostrar. Obedeça um passo que o próximo vai chegar. E aí, por isso que Abraão viveu o que viveu. E aí, conforme ele foi caminhando com o Senhor, foi chegando novas experiências, novas instruções. Sabe, querido, nós precisamos ter experiências com Deus. Nós precisamos gerar experiências com Deus. Porque enquanto mais intimidade, mais experiência, mais fácil vai ficar de obedecer às direções. Se nós caminharmos mais um pouquinho, nós vemos a vida de Moisés. Querido, ele abriu o Mar Vermelho. Mas aconteceu automaticamente ou Deus deu uma instrução para que ele pudesse viver o milagre? Veio uma instrução. Você parou para pensar? Por que Deus falou, ei, vai, o que você tem na sua mão? Estende o cajado. Deus não poderia fazer, abrir o mar. Precisaria ele estender o cajado? O poder estava no cajado? Não, querido, o poder estava na obediência. O poder estava em ele agir com aquilo que ele já tinha em mãos. Esse é o segredo. Às vezes nós estamos esperando coisas de fora e o Senhor está dizendo, ei, já está aí. O Senhor nunca vai nos pedir algo a qual Ele já não tenha nos dado antes. Esse é o nosso Pai. Deus é um Deus bom. Tudo que Ele nos pede, tudo que Ele nos dá direções, é porque Ele já providenciou antes. E Ele disse, ei, vai, estenda o cajado. O que aconteceu? O mar se abriu. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Qual é a situação que você está passando? Qual é o milagre que você precisa? Qual é o mar que está na sua frente? Qual é o impossível, naturalmente falando? Você é um provocador de milagres. E nós servimos a um Deus de milagres. Aleluia! Nós olhamos a vida de Josué também, derrubou as muralhas. Olha a instrução, vocês vão dar 7 voltas no 6º dia, até o 6º dia, no 7º dia vocês vão dar mais 7 voltas, e aí o que vai acontecer? Querido, olha a instrução. A gente não tem tempo de entrar em todas as histórias, mas o que eu quero que realmente você entenda é que para aqueles que querem viver um milagre, precisam ouvir a voz de Deus e ser ousados em obedecer à instrução. Ainda que pareça loucura. José foi levantado como governador. Querido, olha o que esse homem passou. E Davi, por que ele pôde viver o milagre de destruir o gigante? Por quê? Porque ele ficou sentado pedindo para Deus, Deus vai lá. Tá com um raio na cabeça daquele gigante. Destrói ele. Foi assim? Foi assim a oração de Davi? Não. Ele agiu. Ele fez algo. Ele se moveu. Ele foi lá e ele disse, eu vou. Não é no meu nome, mas é no nome do Senhor dos Exércitos. Quem é esse filisteu para afrontar o povo de Israel? E ele foi. E por isso ele pôde destruir o gigante. Aquele filisteu. Aleluia! E se a gente for para o Novo Testamento, será que era diferente? Como que é que eles viveram grandes milagres? Somente ajoelhado, orando? Ou sentado lá no templo, esperando que algo acontecesse, que algo caísse do céu? Foi assim? Sim ou não? Não.
Olha para Pedro. Por que Pedro andou sobre as águas? Quem que tirou Pedro do barco? Foi Jesus que deu um empurrão nele? Não, né? Pedro decidiu pôr o pé fora do barco. E por isso ele pôde viver o milagre que nenhum deles viveram, que foi andar sobre as águas. Porque Pedro decidiu pôr o pé fora do barco. Pedro decidiu crer, ousar em crer. Aleluia! E depois? E a multiplicação de peixes, querido? Como que aconteceu? Ele passou a noite toda pescando. E nada pegou. Aí Jesus falou, ei, lança a rede de novo. Jesus não poderia ter feito assim, ó, estralado o dedo e a rede se encher sozinha? Sim ou não? Mas foi assim que aconteceu? Jesus falou, ei, lança mais uma vez. Obedeça a minha instrução e provoque seu milagre. Ele lançou a rede. E o que aconteceu? Fartura. Fartura. E quando foram pagar o imposto? Quando Jesus disse para pagar, Pedro falou, Jesus, estão cobrando aí um imposto. Como que a gente faz para pagar o imposto? O que Jesus falou? Também ele estralou o dedo e surgiu a moeda. Foi assim? Também não, né? Como que Jesus falou, ei, você vai lá, você vai pescar o peixe, você vai abrir a boca do peixe, dentro da boca do peixe vai ter a moeda e você vai pegar e você vai pagar por mim e por você. Uau! Loucura, né? Por isso que eu amo esse Deus. É loucura ou não é? Hã? Sabia que é o mesmo Deus? Sabia que você e eu servimos a esse Deus? Que não tem diferença? Aleluia! Sabe, querido, o nosso Deus, Ele quer mesmo que nós estejamos afinados nos nossos ouvidos espirituais. Porque às vezes nós estamos frustrados por não receber algo de Deus, a qual Ele já disponibilizou. E lá no fundinho, às vezes você está frustrado com Deus. Você está chateado com Deus. Porque você está esperando que algo aconteça. Que algo se manifeste, a qual ainda não se manifestou. Porque o Senhor está dizendo, ei, provoque o seu milagre, obedeça a direção, dê o passo de fé, coloque o pé fora do barco. Aleluia! Eu sei que às vezes é muito mais fácil, né? Muito mais empolgante eu chegar aqui, creia, vai acontecer, receba, e pronto. E aí, de maneira automática, com uma varinha mágica, tudo se manifesta. Não é? Seria bom, mas as coisas não funcionam assim. Embora eu creio, porque creio nos de repentes de Deus, que coisas acontecem literalmente, querido, de um minuto para o outro, de maneira sobrenatural, mas nós sabemos que é porque antes existe alguém que creu. Existia um passo de fé, existiu algo. Existia um coração rendido, existiu uma oração feita, algo moveu a mão de Deus. E essa consciência que o Senhor quer nos trazer nessa noite. O Senhor quer mesmo nos levar para um próximo nível. Ele deseja que nós comecemos a provar coisas nele. E eu estou falando de coisas grandes. Sabe? Olha o que eles viveram aqui. Olha essa viúva. Por ela ter obedecido também de maneira irresponsável e dado primeiro para o profeta, o que aconteceu? Foi multiplicado. E ela pôde se sustentar por muitos dias, até que chovesse sobre a terra. Sabe, o Senhor, Ele não multiplica aquilo que nós retemos. Ele multiplica aquilo que nós semeamos. Essa mulher decidiu semear. Se ela tivesse retido, a história seria completamente diferente. Totalmente diferente.
E ela continuou vivendo milagres, querido. Teve o filho que morreu, foi ressuscitado. Depois você lê toda a história. Por quê? Por causa de um coração rendido, porque ela decidiu obedecer. Aleluia. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para você, continue crendo. Continue crendo. Mas dê o seu passo de fé. Dê o passo de fé, sabe? Não espere que um anjo apareça para você. Não espere, talvez, você ver uma luz, algo diferente. Porque o Senhor trabalha com aquilo que você já tem em mãos. O Senhor trabalha com aquilo que eu já tenho em mãos. E quando você decidir se mover em fé, certamente o próximo passo vai chegar. Vai chegar. Mas às vezes nós não estamos crendo para coisas tão pequenas. Sabe, a fé literalmente é como um músculo. Enquanto mais você treinar, enquanto mais você exercitar, mais ela vai crescendo, ficando forte. Comece a treinar a sua fé, comece a botar força mesmo em crer em milagres, em ousar obedecer às instruções do Senhor. O Senhor não te criou para ser um derrotado. O Senhor não te criou para se dobrar diante das circunstâncias. O Senhor não te criou para você se dobrar diante de uma sentença contrária, diante de um diagnóstico contrário, diante de um mercado aí fora, financeiramente falando, destruído, onde os relatórios não são bons. Não foi para isso. Não foi para isso que o Senhor nos criou, querido. Ele nos criou para sermos mais que vencedores, para vivermos os milagres, para manifestarmos cura, vida, restauração, libertação, salvação, transformação. Nós somos agentes de milagres. Como eu falei, por toda a Bíblia, o Senhor usou homens e mulheres de Deus para cumprir a sua vontade nessa terra, para manifestar grandes coisas. Olha para a palavra. E eu te pergunto, nosso Deus mudou? É um outro Deus? Será que o mesmo Deus que nós estamos lendo aqui, que fez milagres no passado, será que Ele não pode fazer hoje? Por que nós estamos limitando a Deus? Por que nós estamos nos moldando ao padrão desse mundo? Romanos 12 diz o quê? Não nos amoldeis ao padrão desse mundo, não tome a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que aí sim você possa experimentar qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Chega, querido, da gente assistir as coisas acontecerem. Não é mais tempo. Eu não sei se você consegue perceber, mas o inimigo não brinca de ser inimigo, não é? O diabo não brinca de ser diabo. Eu não sei se você consegue perceber realmente ele tentando afligir pessoas. Sabe, mas o diabo só vai até onde nós permitirmos. Porque ele foi destruído há mais de 2000 anos atrás. Mas é preciso que um crente cheio do Espírito Santo, cheio da revelação da palavra, se levante e diga, chega, aqui não. Por quê? Porque enquanto nós dermos acesso, enquanto nós aceitarmos, ou dizer, não, né? O diabo, acontece coisas ruins com todo mundo. Ok, querido, nós estamos sujeitos que coisas se levantem contra as nossas vidas. Mas quando nós entendemos que o poder está em nós, que a autoridade está em nós, que somos nós que podemos provocar os milagres e fazer maravilhas no nome do nosso Senhor, não há espaço mais para o diabo. Não há mais. Aleluia. Chega. Em nome de Jesus. Seja ousado. Seja intrépido. Saiba que você serve um Deus do impossível. Nós servimos a um Deus do impossível. Nós limitamos o agir de Deus.
Porque nós servimos um Deus ilimitado. Nós podemos limitar o agir de Deus. Mas se você está aqui nessa noite, querida, é porque Ele deseja que você viva, que você provoque, que você mude essa situação, que você acesse o seu milagre, que você acesse aquilo que já está pronto, que você mude essa circunstância. Aleluia! Que você tenha experiências com Ele. Porque vai ficando mais fácil crer. Assim como Elias, né? Eu fui alimentado pelo corvo, agora o que é ser alimentado por uma viúva? O que é mais impossível? Ser alimentado pelo corvo ou pela viúva? Pelo corvo, né? Um pouquinho mais difícil, diria eu. Mas, querido, aquele que prova, aquele que conhece o seu Deus, se torna forte. Aleluia! Ouse ter experiências com Deus. Você não nasceu para vir aqui, sentar, ouvir uma boa palavra, ir embora e ter uma vidinha comum. Nós não nascemos para isso. Aleluia! Nós não servimos um Deus comum. Você não é comum. Nós não somos comuns. Nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós. O vitorioso, poderoso, glorioso habita em nós. E o Senhor deseja que nós sejamos participantes da sua obra nessa terra. Participantes. Aleluia! Chamar o louvor, por gentileza. Aleluia! Sabe, querida, a minha oração é que você saia deste lugar decidido a fazer algo com essa palavra. Porque, como eu sempre digo, a palavra que funciona é a palavra que você pratica. É essa que vai funcionar na sua vida. Então, que você saia daqui mesmo decidido. Eu vou usar crer. Eu vou obedecer à instrução. Eu vou fazer algo. Sabe? E eu ouso dizer para você, querido, todos aqui têm algo para fazer. Todos aqui têm uma instrução da parte do Senhor. Todos aqui têm a capacidade de pôr o pé para fora do barco. Todos aqui têm a capacidade de viver experiências com Deus. Todos aqui têm a capacidade de viver milagres, de entrar no sobrenatural, de ir para um novo nível. Não importa a sua idade, não importa o que passou de 1 minuto para trás. Não importa. Não importa. Por isso que você precisa renovar a sua mente e começar a entender a sua nova realidade, começar a entender, ei, agora eu faço parte de um reino. Agora eu sirvo um Deus do impossível e mais do que isso, Ele conta comigo para realizar o impossível. Porque para Deus não existe impossível. Se coloca de pé. Aleluia.